Em 1988, 89, atropecei-me com o grande famoso Fernando Ferramentas. Ele trabalhava em Vila Moura e ele tinha uma paixão por jovens, para aprender, e acabei por saber que eu estava a iniciar um curso de sommelier das canções em Vila Moura. Então acabei por parar a esse curso. Desde lá para cá é uma paixão, é uma profissão, é o meu, como é dizer, é o meu alimento psicológico e moral na vida da gastronomia e dos vinhos até ao dia de hoje. Portanto, já lá vão alguns aninhos, não é? Faço questão que seja ou em hotéis, em grandes cadeias, ou em restauração renomados. Nem sempre foi em hotéis, mas foi a maior parte a trabalhar em hotéis, e também trabalhei em alguns restaurantes renomados a nacional e internacional. A crise empurrou-me com bastante facilidade para o mercado internacional. Também era um desejo meu que isso acontecesse. Surgiu em 2007 para Luxemburgo, também a trabalhar no grupo Accor. Foi sem dúvida nenhuma uma experiência bastante boa. Esse diretor que estava nessa unidade hoteleira foi para o Brasil para tomar a responsabilidade como diretor-geral de um hotel que iria receber a Copa do Mundo, e convidou-me então para fazer parte da equipa, e lá fomos nós, como diretor de comidas e bebidas, F&B Manager, para preparar para a Copa das Confederações e depois a Copa do Mundo. Era para ser 3 anos de experiência, acabei por ficar lá 8 anos, portanto 6 anos em Luxemburgo, mais 8 no Brasil. Eu não vejo o vinho como único e exclusivamente os vinhos nacionais. Sempre me apaixonou as regiões vitivinícolas do velho mundo e do novo mundo, que estava na altura a começar-se a dar a conhecer a África do Sul, a Nova Zelândia. Isto lá na década dos anos, finais da década dos anos 80, 90, não é? Isso despertou-me grande interesse, e uma das oportunidades para conhecer essas regiões também era viajar. Surgiu essa oportunidade de viajar em vários países para conhecer vários produtores, várias técnicas, vários vinhos históricos, e então isso foi sempre um calendário. E faço questão, sempre que posso, a ir conhecer novos produtores. Os nossos vinhos nacionais não são vinhos, hoje são vinhos de reconhecimento internacional. Em qualquer mesa, em qualquer restaurante de renome e classificado com as tais ditas estrelas pela Michelin, elas fazem-se parte. Hoje, a experiência que eu tenho com aquilo que eu vivi, há sempre uma referência mínima de alguns vinhos nas cartas de vinho. Até fazem questão que esses vinhos, com alguma dificuldade, façam parte da carta de vinhos desses restaurantes. O consumidor está mais... tem mais noção daquilo que quer na restauração. Isto já vem de umas 2, 3 décadas a esta parte, dado à comunicação social, às revistas, aos blogs vitivinícolas, que as pessoas querem
querem fazer parte do conhecimento da sua vida gastronómica. E sim, à mesa dos restaurantes, tanto este como o nosso outro restaurante, e a experiência que eu tenho de outras consultadorias que eu dou da carta de vinhos, a experiência tem sido muito positiva. Os clientes acabam por saber aquilo que querem e já pedir os vinhos, muitas das vezes até pelos produtores, pelas marcas, mas os estrangeiros pedem muito os seus vinhos pelas regiões. Hoje as regiões portuguesas já são meramente muito conhecidas e eles têm uma noção de que os vinhos do Norte têm uma característica, como os vinhos do Sul e do Centro com outras características. E muitas das vezes surge a questão, o que é há de novo? Quais são os vinhos novos que Portugal, ou as regiões novas em Portugal? E sem dúvida nenhuma, para acrescentar esta exigência dos nossos clientes bastante exigentes, a Madeira e os Açores têm sido uma recorrência para oferecer algo diferenciado, e os vinhos do Algarve, claro. O conceito que eu aprendi exatamente nesse período com o Fernando Ferramentas, com o excelentíssimo senhor Fernando Ferramentas e outros profissionais, eu faço sempre questão de pegar um conceito que é a gastronomia. Pegando da gastronomia, vamos pegar no conceito do hotel. O que é o hotel? O hotel está virado para quê? Para turismo familiar, turismo de elite. Qual é o conceito das cartas de vinhos? É importante ter isso em causa. Mas, sobretudo, há vinhos que têm que ser emblemáticos e representados nessas mesmas cartas. Isso não tem como fugir. São ícones da nossa história vitivinícola que têm que ser apresentados. Sobretudo os vinhos do Porto e os grandes clássicos vinhos do Douro, não é? Hoje o nosso país tem saído, aliás, há muitos anos a esta parte, se há um país que surge com novos produtos, novas castas, novos conceitos de produção, é Portugal. E Portugal tem oferecido para nós, sommeliers, canções, que estamos nesta área de produzir cartas de vinhos para clientes, há uma oferta muito vasta dos vinhos portugueses e isso há a destacar a região de Lisboa, que oferece uma variedade muito grande de vinhos com as castas clássicas francesas, que nos dá a possibilidade de trabalhar muito nesse sentido. Sendo que eu faço questão que a minha carta 90% ou 95% seja as castas nacionais. A maior parte das vezes eles pedem a sugestão, não é? Mas eu pergunto sempre o que é que deseja para a sua refeição: branco, tinto, espumante, rosé, até para ter um enquadramento mais... ainda ontem à noite eu estava a sugerir um branco para o nosso prato de bacalhau, e depois de eu sugerir o vinho e dar 2 ou 3 sugestões, o cliente disse: não, eu quero tinto. Agora, o estrangeiro, sim, está aberto, é mais fácil recomendar espumantes de altíssima qualidade portugueses aos estrangeiros e rosés do que a portugueses. Nós temos uma receptividade dos estrangeiros ao vinho do Porto muito grande, até para recomendar para algumas entradas um Porto seco ou um Porto branco doce ou um Tawny é aceitável. Quando se fala do português, o vinho do Porto não se enquadra muito bem.
Hoje está a sair muito vinho do Porto para os portugueses, e ainda bem, como Porto Tonic ou o Tawny Tonic, como aperitivo, aceitável perfeitamente. Agora, quando se recomenda no menu de degustação algum vinho do Porto a português, há uma, não digo 100%, mas pode-se dizer na casa dos 90%, infelizmente 90% da receptividade ao vinho do Porto. Vende-se muito bem o vinho do Porto, seja ele qual a classificação deles, aos estrangeiros. E se for a copo, a receptividade é bastante grande. A gente tem que olhar Portugal e ilhas como um todo. Hoje temos que olhar para a Ilha da Madeira. Até há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, havia lá uns vinhos, mas de consumo interno da Ilha da Madeira, tranquilos, que não eram conhecidos, mas bebia-se lá e não era grandes vinhos. Hoje, os grandes enólogos estão a fazer consultadoria lá, estão a demonstrar que a Ilha da Madeira e os Açores têm grande capacidade para a produção de vinhos brancos e espumantes de altíssima qualidade. Relatar que há 2, 3 meses atrás, um dos grandes espumantes numa prova de vinhos foi um espumante da Ilha da Madeira que arrebatou tudo. E, portanto, temos que estar muito atentos e não esquecer, quando fazemos as cartas de vinho, que esses vinhos façam-se representar. Vejo a Madeira e os Açores, a beira interior, está a demonstrar, eu tive e tenho tido algumas provas de vinhos que me surpreendem pela positiva, tanto brancos como tintos e alguns rosés também. Portanto, temos que estar muito atentos. Os produtores estão a nascer novos produtores com vinhos com alguma mineralidade, muita fruta, um equilíbrio na boca numa perfeição que convém olhar para eles com grande respeito. E é a zona de Lisboa, a região do Tejo, Lisboa, que tem vindo a demonstrar ali na zona de Óbidos que há capacidade para se fazer ali grandes vinhos. Vamos aguardar os próximos anos e acompanhá-los, como é que eles evoluem, mas sem dúvida nenhuma são regiões que para o estrangeiro ainda não é muito familiar, mas tem vindo, naquilo que eu tenho posto na carta, a receptividade na beira interior, no Tejo, Ilha da Madeira e os Açores, uma boa receptividade. Há um momento, eu trabalhava num resort aqui no Algarve, um grande resort, que trabalha lá há 14 anos, e apareceu-me um dia 2 senhores que queriam um grande vinho português. Sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito perceptível ao gosto dele e perguntei qual era o vinho que ele gostaria. Ele solicitou-me que fosse um vinho rosé. Eu sugeri vários e eles ficaram confusos por qual deles é que iria escolher. Fui satisfazer os clientes, eram austríacos, e acabei por servir a Mateus Rosé ao cliente. Ao dar a provar, o cliente acaba por provar e cuspir para os meus pés a Mateus Rosé.
Eu, na altura, não sabia exatamente o que é que se estava a passar ali naquele momento, ou o vinho estava estragado, ou o vinho estava estragado, para o cliente não mandar-me o vinho, e de seguida ele diz-me, pode servir. Eu fiquei alguns breves segundos com a garrafa na mão, sem saber qual era, o que é que eu devia de tomar essa decisão. Mas acabei por servir um e depois o senhor que provou outro e questionei, só uma pergunta, mas o senhor jogou a prova para cima dos meus pés, eu deduzi que o vinho não estava bom. Não, o vinho estava bom e eu vou explicar porque é assim que se faz na minha terra. Há momentos da nossa vida profissional que a gente somos confrontados com outras culturas que a gente tem que respeitar.